Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje, nessa última quinta-feira de setembro, nós vamos trazer um tema, a caminho da transformação. E nós vamos ter como tema, como base, o Livro dos Espíritos, onde nós colocamos duas perguntas. A 132, qual é a finalidade da reencarnação, e a 166, que também fala da reencarnação. Mas antes, nós vamos colocar os nossos pensamentos unidos em prece para o alto, primeiramente para agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelas pessoas que passaram pelo nosso caminho, agradecer por mais um dia e a oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados. Vamos também pedir ao Senhor a sua misericórdia para que tenhamos discernimento para saber a hora de falar, de calar, de prosseguir. E vamos também louvar o seu nome, pois sabemos o quão misericordioso é. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E hoje, irmãos, nós vamos falar de uma palavra que nós acreditamos que é o motivo principal que a gente está aqui. Transformação. E a transformação, ela vem para quê? Para a nossa felicidade. E aí nós gostamos assim de fazer algumas perguntas, primeiramente para nós mesmos e geral, encarnado e desencarnado. O que você busca para a sua vida? Vamos pensar nessa pergunta? O que eu busco para a minha vida? Você já teve a oportunidade de transformar vidas? Não é mudar a pessoa, querer que ela seja ao nosso molde. Mas todos os dias nos é dada essa oportunidade de transformar vidas. Mas antes da gente querer transformar a vida do outro, a gente sempre pergunta isso também. Qual é a primeira vida que nós temos que transformar? A nossa. A nossa. E quando a gente tem um pouquinho dessa consciência, a gente começa às vezes a perceber muita coisa. Só que no meio do caminho, mesmo com conhecimento, mesmo com leitura, mesmo com experiência, a gente falha. A gente falha quando reclama, quando observa às vezes de uma maneira não tão amorosa. E quando a gente tem essa oportunidade de transformar vidas, não mudar pessoas, vamos colocar bem isso, aqui está, ó. Só você pode se transformar. O outro pode te ajudar, pode oferecer caminho e exemplo. Quando eu sou exemplo, eu tenho até moral para pedir alguma coisa. Como é que um pai vai pedir para um filho que ele não fume se ele fuma? Como é que você vai pedir para uma pessoa não beber se você bebe exageradamente? Então eu tenho que deixar de fazer as coisas para que o outro não faça? Não. Não tem aquela frase? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Parece uma citação assim, né? Fica até meio clichê, mas eu gosto muito desse, porque toda vez que a gente vai tentar falar alguma coisa, a gente tem que pensar muito isso. E quando a gente pergunta, faz essa pergunta, porque Kardec também perguntou,
aos espíritos, qual o objetivo da encarnação? Depois, se vocês tiverem oportunidade, a 132 a 166, são respostas até curtas. Então, lá no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação. Pergunta 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Está dando para escutar, dona Edith? Está dando para ouvir muito para ouvir? Ela falou que eu falo muito baixinho, Tá bom, estou ouvindo. Deus, aí os espíritos respondem para Kardec. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Depois nós vamos detalhar essas duas palavras. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de entender a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quais que eles tivessem nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Todos nós, irmãos, temos virtudes e capacidades. Agora é a forma como a gente vai usar isso. E quando a gente vai falar com vocês, a primeira pessoa que a gente tem que falar, novamente, é conosco. Quantos falam, né? Tem a capacidade da fala. Outros não gesticulam, né? Conversa com as mãos. Então a capacidade da fala, ela pode ser usada de duas formas. Para o bem e para o mal. E quando a gente fala para o mal, a gente fala que o mal é o quê? A ausência do bem. Se eu não uso minhas palavras para o bem, é lógico que eu estou usando para o mal. Então a fala é a mesma. Cada um de nós aqui temos, né? A nossa voz, a nossa maneira de se colocar. Agradamos todo mundo? Não. E desagradamos principalmente quando a gente se coloca de uma maneira que mexe com a consciência do outro. Jesus já nos dizia, é muito fácil eu amar quem me ama, não é? É muito fácil. Ele gosta de mim, eu gosto dele. E agora, amar quem não gosta da gente? Aí o irmão vai falar, mas se aquela pessoa me ofender, eu também vou fazer da mesma forma. Então, percebe, irmãos? A virtude, ela está ali o tempo todo. Agora, qual é a forma que eu vou usar isso? E não é de uma forma mascarada, camuflada, não. Porque não adianta eu lhe dar um sorriso, lhe dar um abraço, se aqui dentro não tem isso. Eu posso enganar o mundo, mas eu nunca vou me enganar o nosso Pai. E aí é onde vem as consequências. Por que eu estou infeliz? Por que nada está dando certo na minha vida? Nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, nessa casa de oração, numa igreja evangélica, numa igreja católica, não importa. Procurando, né, uma afinidade com o alto. O mais importante é a nossa fé. Porque quantas vezes nós não falamos, eu confio em Deus, deixo tudo nas mãos dele. Então para que a gente vem para cá?
que sabe. Sim, o nosso Pai sabe. Ele sabe o tempo todo que nós estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para nos transformar. E é com essa transformação, não exigindo muito de você, é dando mesmo. Eu uso muito essa palavra, um passinho. Hoje eu mudo isso aqui, amanhã eu mudo aquilo. E quando a gente começa a mudar, a gente percebe que a felicidade começa também a fazer parte da nossa vida. Ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, não cobre do outro. Não queira que o outro seja o que você não está conseguindo. O motivo de você estar encarnado ou encarnada é para você ser feliz de verdade. E para a gente ser feliz de verdade, o que a gente precisa todos os dias? Transformar alguma coisa assim. E quando a gente não muda, as coisas em nossa volta também não mudam. As lutas existem, desabafamos com os melhores amigos, é importante, e aí a gente volta a falar. Só você pode se transformar, o outro pode te ajudar, pode te oferecer caminho e exemplo, mas ele não pode viver por você. Ele não pode viver por ninguém. Hoje nós até colocamos achei uma frase muito interessante na rede social sobre a chuva. A chuva tem lá, então alguns ficam, vou me molhar, não vou me molhar. Você tem a opção, se você sair do guarda-chuva, você não vai se molhar, mas se você quer sentir a chuva, você vai se molhar. Percebe? A chuva é a mesma. Agora, o comportamento de cada um de nós é que vai fazer a diferença. E quantas vezes nós temos algumas atitudes na vida e depois ainda colocamos a culpa no outro, sendo que a decisão partiu de nós. Ah, mas eu não vou conseguir vencer todas as minhas imperfeições nessa encarnação. Ó, que bom então que nós temos essa dádiva. E para isso nós vamos lá na pergunta 166. Pluralidade das existências. Lá no 166, Kardec pergunta para os espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Aí no 166A, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. E aí na 166B fala: a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram, e esse é o seu desejo. Então, irmãos, a luta que você está passando hoje, agradeça. É difícil, né, agradecer uma luta, uma dor. Mas agradeça. E peça sim. Ah, tem gente que não agradece, né, não agradece a Deus, só faz pedido. Peça força, peça fortalecimento. O nosso Pai é amoroso. Ele está o tempo todo do nosso lado, à nossa frente, atrás. É nós que não abrimos o nosso coração. E para o nosso Senhor não importa a condição financeira, não importa nada, importa que todos nós, Ele quer, o nosso Pai quer nos felizes, mas para isso nós precisamos transformar. Em outras palestras, em outras exposições, nós já perguntamos isso. Você é a mesma pessoa de 10, 15 anos atrás? Quantas coisas hoje já não têm mais importância? Quantas coisas você valorizava e hoje você vê que é tão mero? Mas tem umas coisinhas ainda que estão enraizadas, né? São coisas que nós trazemos de outras encarnações e que talvez ainda vá passar por muitas até aparar essas arestas. O nosso dirigente usava muito essa frase, né, irmã?
aparar as arestas. E eu acredito que quando a gente tem essa preocupação de aparar primeiro as nossas arestas, a gente começa a ver o mundo com mais cor. Mas eu faço uma bondade, eu faço com uma pessoa, e por que a pessoa me trata assim? Então, você vai ter que partir de você o que você quer transmitir. Agora, enquanto nós ficarmos nessa, ele me xinga, eu xingo, ele faz isso, eu faço. E outra coisa também, chega uma hora que quando você realmente deseja o bem para o outro, você sabe até quando a pessoa está tendo um pensamento negativo sobre a... E o que a gente percebe? Quando a gente espera muito do outro, mas nós não mudamos, não adianta. É muito fácil, faz parte, viu, gente? Quando eu falo isso, não é contra, não é porque eu não cuido, não uso uma maquiagem. Muito bom usar uma maquiagem, cuidar do cabelo, cuidar de tudo. Tratar bem as pessoas. Mas o teu pensamento? Esse é só com você e Deus. Você abraça aquela pessoa, mas você realmente está abraçando com o coração? Porque quando a gente faz a coisa com sentimento, quando a gente faz a coisa com amor mesmo, isso retorna para a gente, talvez não retorne de imediato, e retorna às vezes através de uma pessoa que a gente nem esperava. Quantas e quantas vezes os irmãos achou que tem que resolver uma situação de uma maneira, não, vai ter que ser resolvido assim, e de repente por um caminho se resolveu de outra forma, e no final deu tudo certo. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo todo o nosso Pai quer o quê? A nossa felicidade. Ah, mas você fala em felicidade porque você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou passando. Realmente. E tenha certeza de uma outra coisa. Nenhum de nós temos a cruz maior do que a gente possa carregar. Tudo que a gente tem agora é a maneira que a gente vai conduzir. Eu coloco um copo com água ali. Uma pessoa tem sede. Ela vai falar, alguém vai beber essa água? Não. Posso beber? Pode. Agora, se eu não perguntar, eu vou continuar com sede e ainda vou achar que a pessoa tem a obrigação de me perguntar, você está com sede? Então é a gente. Ah, mas eu tenho visto que estão fazendo alguma coisa, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei, eu converso. Então, irmão, a partir do momento, cada um de nós que estamos aqui hoje, que a casa está quase lotada, mas já está muito mais cheia de desencarnados, que vêm também ouvir. Não porque saibam menos do que a gente, é porque tem essa necessidade. E quando eles vêm ouvir uma palavrinha, que seja, porque às vezes nós ficamos aqui falando meia hora, mas uma palavra que tocar o seu coração, a gente já está fazendo alguma coisa por vocês? Não, para a gente mesmo. Hoje nós temos aquela coisa de tudo mostrar, né? Vai dar alguma coisa, então é uma faca de dois gumes. É quando você faz a solidariedade e você coloca numa rede social, o que é? Você está querendo mostrar a sua vaidade ou você está querendo mostrar o seu exemplo para que outras pessoas façam? Se você está colocando para mostrar o seu exemplo, ótimo, é isso mesmo que o nosso Pai quer. Exemplo. Agora, se você está colocando simplesmente para estar acima do outro, pô, às vezes quem deu um pedacinho de pão com manteiga, com amor, para que outras pessoas pudessem ter aquela atitude, é bem melhor do que aquele que deu milhões, que deu as melhores roupas, mas simplesmente porque a sua vaidade estava na frente. Porque a humildade, irmãos, não é simplesmente abaixar a cabeça e concordar com tudo. A humildade é não querer estar acima do outro. Primeiro porque nós não somos iguais a ninguém. A gente fala, todo mundo é igual. Não, nós temos as mesmas condições de igualdade, mas cada um está numa fase. Então quando a gente vem aqui, ouve palavras do irmão Messias, da Ivone, da Regina, depois toma o passe, muito bom. É uma energia boa.
Mas quando nós vamos para aquela porta? Hoje o passe não me adiantou nada. Não, não é o passe que não adiantou. É você que não deu abertura. Falamos isso com convicção. Porque nenhum de nós que estamos aqui somos santos, não. Só que quando a gente abre um livro para ler, a gente tem que sentir isso. Quando a gente lê algumas palavras, a gente tem que sentir isso. E hoje nós, com a rede social, ela é uma beleza, porque a gente consegue transmitir tanta coisa boa, tanta informação, né? Tantas, ela mesma me manda cada coisa assim, coisa bacana, aí eu pego, a gente já vai compartilha. E às vezes ninguém vai curtir. Porque hoje também tem isso, né? Nossa, não quero likes. O que é que está predominando? A vaidade. Mas quando você quer pôr uma mensagem que tocou o seu coração e acha que vai tocar o coração de mais alguém, coloque. Você fez a sua parte. Aí nós vamos com mais algumas perguntas que eu tive que anotar tudo. Inclusive, eu não vou entrar em detalhe por causa do horário. Se vocês tiverem também sobre expiação, porque nós temos missão e expiação. E até a missão é uma espécie de expiação. Não, discordo, Regina. Não. Porque às vezes nós colocamos, a gente vem aqui com uma missão e não cumpre. No meio do caminho, desvia. Então, se você falar no livro Céu e Inferno, até eu não anotei aqui, lá tem uma definição muito bacana sobre expiação. Então, eu vou deixar para vocês pesquisarem. E uma coisa que nós temos que ter é uma mudança, o quê? Moral e intelectual. Intelectual não é difícil, não. Né? Você estuda, faz um curso técnico, vai para uma faculdade, tem um bom emprego, vai te ajudar materialmente. Mas e a mudança moral? Porque a nossa evolução precisa disso. Mudança moral e intelectual. Mas se você já tiver a mudança moral, nós não encontramos aquelas pessoas lá simples, lá na roça, que não sabem nem a letra A, mas passa tanta coisa boa, com um olhar, oferecendo um chá quando você está com uma dor, ouvindo. Ela já tem essa evolução. Precisa da outra, talvez para ela seja desnecessário. E outra coisa, irmãos, a gente na vida faz muitas escolhas equivocadas. E por isso nos é dado essa oportunidade da reencarnação. Quantas e quantas pessoas nós encontramos no nosso caminho e a gente tenta às vezes ter uma sintonia, mas a pessoa não quer. E vice-versa. Já passou pela cabeça que já nos encontramos antes? E novamente a gente vai usar a frase, aparar as arestas. Por isso, quando o irmão, a irmã for lá conversar, for fazer o agradecimento, conversar com Jesus, com a Mãe Maria, coloca o teu sentimento mesmo, a tua fé. Chore se for preciso. Mas sabe, faz aquela limpeza. Vai mudar tudo de repente? Não. Mas você vai. E quando a gente muda dentro da gente, a gente passa a encarar tudo de outra forma. Porque a vida da gente é o tempo todo transformação, adaptação. E se a gente não se transforma, a gente não se adapta. Não é simplesmente, vou aceitar, já que eu tenho que sofrer, vou sofrer. Não, não é isso. A situação que você está hoje, você está feliz com o que está ocorrendo com você? Mas eu estou nesse trabalho porque eu preciso do dinheiro. Então você precisa mais do dinheiro do que da sua paz. Mas eu vivo no mundo material. Então as escolhas são nossas.
E acima de tudo, irmãos, se amem. Porque nós temos uma mania de falar que eu amo o outro, eu amo, mas se a gente amar o outro e não se amar, como é que fica? Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho comigo mesmo? Às vezes nós falamos de amor de mãe ele é muito importante sim, a gente sabe, é um amor que não tem nem como falar. Elas realmente, né, elas se, né, entram numa abnegação. Mas se falar que esse amor está gerando sofrimento, às vezes a gente reclama assim. Aqui quantos nós somos mães? Mas se a gente recebe as coisas com leveza, se a gente tem essa certeza da transformação, as coisas ficam mais leves. Eu tenho certeza, irmãos, que muito de vocês, não é porque a Regina está falando, não. É porque aqui um dia Kardec fez essa pergunta e os Espíritos responderam. Se vocês saírem com essa esperança de que as coisas vão mudar, de que, como o Chico Xavier falava, né, isso também passa. E mais, o que é mal passa, mas o bem também. Porque nós temos uma outra coisa também. A gente acha às vezes que porque está tudo bem, vai permanecer bem. Só que aí muitas vezes nós entramos na zona de conforto. A gente entra no comodismo, não vê o sofrimento do outro. Está tudo bem para mim, eu não estou percebendo o que está acontecendo à minha volta. Aí vem o quê? O putucão. Então cada um de nós que estamos aqui, estamos procurando sim um alívio, um conforto, mas principalmente essa transformação. E vamos sempre colocar o nosso Mestre Jesus, que não precisava e o tempo todo ele foi exemplo. Ele era perfeito, mas ele foi exemplo, para que a gente possa seguir esses passos todos os dias. E assim, com harmonia e fé, nós vamos assim prosseguir. Graças a Deus. Mestre Jesus, aqui estamos diante de vós para agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos desafios, aqueles irmãos que muitas vezes estão no nosso caminho para desafios. Vamos agradecer e saber que o amor está sempre em nós. E unidos, com muito amor no coração, vamos agora colocar a figura da nossa Mãe Maria, que com sua pureza, com seu amor, possa também nos colocar diante do seu manto com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Nós não vamos justificar, nós vamos só fazer uma observação. Alguns números saíram meio trocados, mas como nós acreditamos que não caiu uma folha sem a permissão do Pai, então a ordem que está aí é a ordem que tinha que ser.